Horas? Nossa, ainda? Tem 5 horas para dormir ainda. Gente que troca o dia pela noite. 5 horas só. Como assim? Que hora que você vai ver? 7 horas, no mínimo. 6h30, 6 horas, no mínimo. Costume. Mas quando você volta no Mac, não? Sério, costume. Literalmente. Nossa. Quando eu vou tocar lá e eu vou pra casa, eu acordo 3 horas da tarde, não dá. Antes eu não consigo. No mínimo, mínimo. 3 horas. Não. O Bruno já tá se escorando, tá ficando ruim já. Fala pra mim, Calil. Sobrou pra mim, né, velho? Marcelo vai me vir pior já.